Agora, Zaqueu, você já foi identificado, então sabe, se por acaso houver um aqui, você já está misturado com o grupo agora, então eles já sabem quem estamos aqui, então é melhor nos familiarizarmos, nos conhecermos. Então ele disse, bem, é estranho aqui. E olhou ao redor, viu um aqui de pé, e sabe, afinal, são todos como você, eles querem descobrir algo. O homem sabe que veio de algum lugar, do além, e que quando parte, volta para algum lugar. Está sempre tentando achar algo para descobrir de onde veio e para onde vai. Só há um que tem essa resposta, que é Deus. Todo homem quer olhar além dessa cortina. E quando vir algo que possa lhe mostrar o que está além da cortina, onde você esteve e quem você é, e para onde vai. Só há um livro de toda a literatura que se escreveu, dos milhões de toneladas. Este é o livro que lhe diz quem você é, de onde veio e para onde vai. Não há nenhum outro livro que faça isso. Essa Bíblia. E a palavra é Deus, a Bíblia disse. Agora, vemos que este sujeito, com todos ao redor, ficou envergonhado ao ver que estava entre pessoas que clamavam, e choravam, e gritavam, e agiam como se fossem loucas. Assim, mas lá estava ele sentado, identificado com elas. Assim ele tinha de ficar, e acabou. Agora, ele disse, bem, se cheguei até aqui, melhor continuar até de fato encontrá-lo. Agora, Zaqueu, é boa ideia. Você chegou ao café da manhã aqui, então continuemos agora. Veja, todos chegamos a esse ponto. Assim, agora vemos que, enquanto prosseguiam, ele disse, agora, se ficar aqui, eu não poderei vê-lo, pois sou baixo demais. Então, sabe, creio que vou sair desta multidão e correr até a esquina, onde estarei sozinho, arranjar-me um lugar bem na beira da calçada. E quando ele vier, então sairei para a rua e lhe direi o que penso dele. Vou lhe dizer o que penso dele. Assim, ele se afastou da multidão e foi lá. Pensou, agora, de que lado ele virá? Bem, ele foi à Avenida Aleluia. Geralmente, é assim que ele viaja, veja. Ele foi à esquina do Amém, onde vira ali para ir ao lugar de comer. É por aí que você vai, sabe? Avenida Aleluia e a esquina do Amém. E então, você está pronto para comer a palavra, está vendo? Está vendo? Assim, ele foi a essa esquina e ficou ali na esquina, disse, agora, não há ninguém aqui. E quando eu sei que parece ridículo, mas eu só... Espere um minuto. Então, logo ele chegou a essa esquina e disse, não há ninguém aqui, por isso ficarei aqui. Quando ele vier, verei o quanto ele é profeta. Sairei direto para a rua e lhe direi algo. Assim, ele estava ali de pé e começou a pensar, agora, um momento, sabe, se eu era baixo demais lá, aquela multidão provavelmente irá aonde quer que ele vá. E eu não quero ninguém gritando quando falar com ele. Quero lhe dizer de modo que me ouça. E eles gritando, amém, e aleluia, e glória a Deus, hosana ao profeta que vem em nome do Senhor. Oh, eles nunca me ouvirão, aquele bando de barulhentos. Assim, só há uma coisa. Então, eles vão se aglomerar ao meu redor e eu nem conseguirei vê-lo. Então, por acaso, olhou de pé na esquina, e lá estava um velho sicômoro familiar. Essa é uma boa árvore de Indiana. Assim, de pé na esquina, ele pensou, bem, se eu pudesse subir naquele galho e me sentar, ficaria lá em cima, então poderia realmente lhe dizer quando ele viesse. Então ele correu até lá, e ele era baixo demais, não conseguia alcançar o galho. Então disse, bem, agora só há uma coisa que posso fazer. E lá estão as latas de lixo da cidade, na esquina. Então pensou, bem, agora, se for lá e pegar aquela lata de lixo, erguê-la e trazê-la aqui, então poderei escalar o resto da árvore a partir dela. Isso me ajudará. Assim ele foi até lá, e a coleta de lixo ainda não tinha passado aquela manhã e estava bem pesada. Assim ele era baixo e não conseguia erguê-la. O único jeito de fazê-lo era abraçá-la. E ele estava com sua melhor roupa. Assim, sabe, sempre há obstáculos quando você está tentando ver Jesus. Mas não fazia diferença, fosse uma roupa boa ou não, mesmo assim ele queria ver Jesus. Então ele abraçou a lata de lixo para poder levá-la até lá. Assim, ele a levou rápido até lá e estava todo sujo de lixo. Bem, não fazia diferença, ele queria vê-lo a qualquer preço. Assim, enquanto empurrava a lata com os braços em volta dela, ouviu alguém rindo. E olhou por ali, e lá estava Lavinsky, seu concorrente, dizendo, bem,
Quem diria? Zaqueu deixou seu restaurante e arranjou um novo emprego. Está trabalhando na coleta de lixo. Sabe, o diabo só quer ver o que pode fazer para jogar tudo o que puder em seu caminho, que ele pode, para impedi-lo de ver Jesus. Ele lhe dirá, são um bando de santos roladores. Eles lhe dirão, eles são um bando de idiotas. Ele dirá, não estão com nada, são só o lixo pobre da cidade, tudo o que possa fazer. Mas se você estiver decidido a vê-lo, Deus lhe dará um jeito de vê-lo. Apenas tenha isso em mente. Algo acontecerá se essa fome começar a invadir seu coração. Algo. Você irá vê-lo mesmo assim. Então não fez diferença. Seu rosto ficou vermelho e ele ficou envergonhado, mas mesmo assim empurrou a lata até lá, segurou-a e escalou a árvore. Está bem, não é? Escalou. Vocês sulistas sabem o que é escalar. É subir na árvore, subir na árvore. E ele chegou lá e achou onde dois galhos se uniam e se juntavam no tronco da árvore e sentou-se. Agora, esse é um bom lugar para se sentar, onde dois caminhos se encontram, o seu e o de Deus, a sua ideia e a dele. É um bom momento para sentar e refletir seus próprios pensamentos sobre ele e o que a palavra dele diz que ele é. O que você pensa que ele é e o que a palavra diz que ele é. O que é a mensagem da hora segundo o seu pensamento e o que é a mensagem da hora segundo a palavra dele. Essa é a diferença, sentar-se lá e pensar um pouco. Sem dúvida que Satanás chegou a um dos seus ombros, disse, sabe de uma coisa? Você é um belo espetáculo, sentado aqui em cima, tirando farpas das mãos. E com sua melhor roupa e coberta de lixo. E agora seu nome será publicado por toda a cidade. As piadas serão todas sobre você. Pois veja que coisa irracional você fez, sentado aqui. Veja, Satanás, quando você começa algo, ele tentará lhe dizer, você errou. Lá estava ele sentado, naquela condição. Disse, bem, Rebeca disse que ele era profeta. Eu o porei à prova, verei se ele é profeta. Agora, ele disse, quando ele passar por aqui, vou me disfarçar e ele nunca saberá que estou aqui. Primeiro vou dar uma olhada nele e então, quando o ouvir, então vou pular desta árvore e então irei lá e lhe direi. Agora disse, se ele for profeta, como Rebeca disse que era, poderia saber que estou em cima desta árvore. Se for verdade, então eu lhe direi, o corrigirei. Assim ele puxou todas as folhas em volta e se disfarçou todo para que não o vissem e deixou fora uma folha para olhar, você sabe, para vê-lo enquanto dobrava a esquina. E então ficou sentado lá refletindo sobre tudo. Depois de um tempo, ele ouviu um barulho vindo da esquina. É estranho. Seja onde ele estiver, sempre há muito barulho. Sabem, barulho é sinal de vida, entendem? Lembram-se do sumo sacerdote quando se vestia e entrava no Santo dos Santos? Tinha uma romã e um sino na orla do manto. E aquele barulho no Santo dos Santos era a única forma dos assistentes saberem se ele estava vivo ou não. Fazia um barulho, e quando não havia barulho, então que coisa, ele podia estar morto. Bem, acho que esse é o maior problema das nossas igrejas hoje. Não há barulho suficiente, não há entusiasmo suficiente, algo insuficiente nelas. E assim, onde Jesus está, sempre há barulho. Certa vez, quando ele entrou em Jerusalém, estavam gritando e berrando e Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. E alguns daqueles sacerdotes ali em pé disseram, ora, faça com que fiquem quietos, se calem. Ele disse, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Algo tem de se mover quando ele está por perto. Notem. E então, aqueles que criam nele. E então ele ouviu um barulho vindo da esquina, e gritaria, e agindo assim. Então ele pensou, bem, ele deve estar chegando. Assim, ergueu sua folha e se levantou para olhar. Agora, poderei vê-lo por inteiro agora. Veremos o quanto ele é profeta. Assim, quando estava sentado lá, com sua folha erguida, olhando, e nesta árvore, bem acima da cabeça deles, onde passariam sob a árvore, assim, quando notou o primeiro homem dobrando a esquina, deve ter sido o apóstolo Pedro, pois era um tipo de homem grande, forte e corpulento. Posso vê-lo empurrando a multidão para trás e dizendo, amigos, sinto muito. Nosso mestre fez um grande culto ontem à noite, muita virtude saiu dele. Por favor, entendam. Poderiam se pôr de lado para o mestre passar? Por favor, façam isso.
E aqui vinham Mateus, Marcos e os demais dizendo, agora, nós não queremos ser rudes, não estamos aqui com esse propósito, mas nosso mestre está muito cansado e ainda não tomou seu café da manhã. Assim, queremos que ponham-se de lado, por favor. Havia um homem lá de pé para quem talvez Zaqueu tenha olhado. Dias antes, em uma das reuniões num local de negócios, um médico esteve lá e disse a este homenzinho que tinha uma garotinha enferma com muita febre, que ela não viveria se Ele tinha feito tudo o que podia por ela. E Zaqueu, quando ergueu sua folha e olhou, viu este homem com uma pequenina enrolada num cobertor vindo pela esquina. Ele pensou, que imprudência desse pai, tentando seguir esse que chamam de profeta. Lá vem ele pela esquina com a pequenina com febre e aqui fora, neste vento. Mas, sabe, assim como Zaqueu, quando você crê mesmo, não há nada que possa impedi-lo, E ela queria levar a pequenina a ele, e cada vez que dobravam uma esquina ou uma mudança, ele era empurrado para trás. Mas ele era persistente, prosseguia. Por fim, nesta esquina, a mãezinha saiu correndo com a pequenina nos braços e deve ter se ajoelhado e dito, Senhor, sê misericordioso com minha filha. E lá estava o pai da pequenina chorando também, o qual era amigo de Zaqueu. Ele disse, o que mudou a atitude dele? Assim, ele ainda não tinha conseguido ver quem era o homem. Ele estava no meio da multidão. De repente, ele viu uma mão se estender e tocar por cima deste cobertorzinho. E ao tirarem o cobertor, a garotinha saiu pulando rua abaixo. Agora, tem de haver algo nisso, disse Zaqueu. Por fim, ele apareceu. E bastou uma olhada nele e Zaqueu mudou de opinião. Só uma olhada nele. Lá estava ele. Ele não se parecia com os homens. Havia algo diferente nele. Manso, amável, bondoso. E ainda assim, parecia que se ele falasse, o mundo chegaria ao fim. Era um personagem diferente do que ele tinha imaginado. Sua atitude toda a sua formalidade começou a desaparecer quando ele ouviu. Vinha andando pela rua. Ele pensou, olhando por cima dessa folhinha para ver o que acontecia. E enquanto caminhava, ele chegou bem debaixo de onde ele estava. E ele disse, sabe, esse homem poderia ser profeta. Talvez Rebeca estivesse certa. Talvez ela soubesse mais sobre as Escrituras do que eu. Então, ele segue em frente de cabeça baixa, caminhando humilde, manso, como sempre fazia. E os discípulos abrindo o caminho para ele passar. E quando chegou bem debaixo da árvore, ele parou. Zaqueu, olhando por cima da folha, mais ou menos assim. Ele ergueu os olhos para a árvore e disse, Zaqueu, desce. Ele não só sabia que ele estava em cima na árvore, como também que seu nome era Zaqueu. Ele teve muito menos dificuldade em descer da árvore do que em subir. Ele o conheceu. O milagre foi feito nele. Estão vendo? Ele disse, Senhor, eu estava errado. Estou pronto a confessar que estou errado. Se em alguma coisa defraudei, isso foi errado. Eu a devolverei. Darei metade dos meus bens aos pobres. Jesus disse, hoje veio a salvação à tua casa. O que mudou? Qual foi a mudança, irmão e irmã? Pensem só por um momento. A mudança foi que ele viu algo real. Ele tinha ouvido todas as promessas que foram feitas. O sacerdote falando sobre o que era. O grande profeta Moisés, o grande isto, aquilo ou aquilo mais. Prometendo algo grande no futuro, mas ignorando o que está sendo feito agora. Assim é o homem. Ele viu algo genuíno, algo que ele mesmo podia ver. O milagre aconteceu com ele. Ele era esse profeta, porque ele não o conhecia, nem jamais o teria visto em cima da árvore. Mas quando chegou bem debaixo da árvore, ele parou, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce. Hoje veio a salvação à tua casa. Irmãos, o que é real é o que muda a mente do homem, muda sua atitude. Às vezes, é uma pressão, claro, chegar a Ele. Mas se você se aproximar de Cristo esta manhã com o pensamento em seu coração de que não serei crítico, mas estudarei a Escritura e verei o que Ele foi.
Se ele vier à reunião esta noite, antes de vir, estude e veja o que ele foi. O que ele foi, ele tem de ser o mesmo hoje. Como falei ontem à noite, se muitos de vocês estiveram lá, vejam, Deus se identifica por sua característica. Ele sempre deve permanecer assim, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O coração dos homens é tão... Um homem ou mulher temente a Deus de verdade, homem de negócios, ou o que seja, está sempre... Há algo em seu coração, se há algum temor de Deus nele, para saber algo sobre Deus. Pois é, eu ainda não lhes contei o que aconteceu com Zaqueu. Ele se tornou membro da subdivisão dos homens de negócios do Evangelho Pleno de Jericó. Vejam, quero lhes falar sobre ele primeiro. Vejam. Claro, ele não seria nada além do Evangelho Pleno. Claro que não. É só o que Jesus pregou. Assim, ele se tornou membro lá. E vocês devem ser membros do mesmo. Agora, notem. Mas ele queria ver algo real. E quando ele mesmo viu algo real que estava biblicamente identificado, então ele estava pronto. São as coisas reais que contam. Só uma pequena história antes de encerrar. Quantos aqui são caçadores? Vejamos suas mãos. Meus irmãos aqui. Que coisa. Eu sabia que não estava sozinho. Assim sendo, eu gosto muito de caçar e Eu ia às matas do norte, em New Hampshire. É o lar do veado de cauda branca. Como gosto de caçá-los. E ia todo ano. E eu tinha um parceiro lá chamado Bert Cole, um dos melhores homens com quem já cacei. E minha natureza sempre foi voltada para as matas. Eu nasci nas matas e parece que fui criado lá. E mesmo minha conversão nunca tirou isso de mim. Não tanto para pegar a caça, mas só para estar nas matas. Creio que Deus está lá para vê-lo, como se move. E a natureza, como morre e se põe, torna a voltar e a ressurreição. O sol nasce de manhã como um bebezinho que acabou de nascer. E então, lá pelas 9, vai para a escola. E por volta das 10, já concluiu. Ao meio-dia está em sua força. Às 2 da tarde está mais ou menos com a minha idade. E às 5 da tarde está com 80 anos. Está morrendo. Ele se põe. Serviu ao propósito de Deus. Não está morto. Voltará na manhã seguinte. É Deus testificando que há vida, morte, sepultamento, ressurreição. Notem essas árvores aí fora. No outono passado, a seiva desceu para a raiz antes da geada ou qualquer outra coisa chegar. O que estava fazendo? Descendo à sepultura. O que acontece, então? Torna a voltar na primavera. Não está morta. Ela desce e fica na terra. Volta. Se ficar em cima, então, o inverno a matará. Estão vendo? Deus tem nenhuma inteligência dela própria, a envia lá para baixo. É a maneira provida por Deus. Assim, apenas segue a maneira provida por Deus. Desce, esconde-se durante o inverno, volta com nova vida no ano seguinte, testificando que a vida, morte, sepultamento, ressurreição, em toda parte é igual. Deus, em sua grande criação, testificando de si mesmo. Este caçador era um ótimo atirador. Atirava bem, mas era o homem mais cruel que já conheci. Ele zombava de mim o tempo todo. Ele atirava em filhotes. Agora, não é errado matar um filhote se a lei permite, mas, sabem, Abraão matou uma vitela e a deu de comer a Deus. Então, não era questão de sexo ou de tamanho, é a atitude. Ele atirava nele só porque isso me fazia sentir mal. Ele dizia, você tem coração mole como os outros ministros. Dizia, Billy, você seria um bom caçador se não fosse pregador. Ele dizia, mas você tem coração mole demais. É assim com esses pregadores. Dizia, eles têm coração mole demais. E eu dizia, Bert, você é cruel. Por sinal, ele tinha olhos de lagarto. E ele disse, como as mulheres tentam pintar os olhos, sabem, para cima, assim. E ele dizia, e olhava assim, e dizia, você tem coração mole. Assim, ele atirava naqueles filhotes e matava um, deixava-o caído lá e ia pegar outro, só para me fazer sentir mal. E dizia, vou fazê-lo deixar essa pregação um dia destes. E eu dizia, não, Bert, não. Assim, certo dia fui lá, já no final do outono, e a temporada já tinha começado há cerca de uma semana, estando eu ocupado. Eu era guarda florestal estadual de Indiana, e eu estava ocupado e bem na temporada de caça. Então tive de tirar férias. Fui um pouco tarde.
E aqueles veados de cauda branca, se já atiraram neles, ora, fala-se que o Gene era artista em escapar, pois é um amador comparado com eles. E então eles realmente ficam escondidos. E as noites estavam enluaradas, com uns 15 centímetros de neve no chão, bom para rastrear. E assim, Bert, quando chegou à cabana onde eu estava, disse: "Olhe, Billy, tenho uma boa este ano para você." Eu disse: "O quê?" E enfiou a mão no bolso e tirou. Tinha um pequeno apito. Ele o soprava e parecia um filhote de cervo chamando a mãe. Um filhote de cervo, vocês sabem, chamando a mãe. Eu disse: "Bert, como pode ser tão cruel?" Eu disse: "Quer dizer, você não faria uma coisa dessas?" Ele disse: "Ahá, seu pregador de coração mole." E continuamos caçando aquele dia e subimos o desfiladeiro Jefferson e não precisava se preocupar com ele. Ele sabia como achar o caminho de volta. Assim, subíamos até mais ou menos meio-dia e então nos separávamos e um ia numa direção e o outro noutra. E então, se pegávamos nosso cervo, nós o pendurávamos e então pegávamos nossos cavalos e íamos buscá-lo. Assim, até lá pelas 11 horas não tínhamos visto nenhum rastro. Nenhum rastro. Todos os cervos estavam deitados. Eles entravam no meio do mato e sob os amontoados de galhos e tal, onde caíram as copas das árvores no lugar que os madeireiros estiveram. E estavam se escondendo, ficando afastados, pois tinham atirado neles. Estavam assustados. Lá pelas 11 horas, Bert parou, sentou-se. Havia uma pequena clareira, mais ou menos do tamanho deste edifício, e o interior, talvez o dobro deste tamanho, uma pequena clareira lá. E ele se sentou. E achei que estendeu a mão para trás para pegar sua garrafa térmica que estava em seu casaco. Normalmente levamos uma garrafa térmica e tomamos chocolate quente, pois tem energia, vocês sabem. E então comíamos um sanduíche e nos separávamos. Estávamos subindo, chegando perto de onde a mata acaba. Então pensei que talvez Bert fosse comer seu sanduíche. Então ele se sentou para pegar a garrafa térmica e achei que fosse pegá-la. E encostei minha arma numa árvore e fui pegar a minha. Mas o que ele estava fazendo? Estava pegando aquele pequeno apito. Assim, quando pegou o apito, ele o soprou, e qualquer um que já tenha ouvido um filhote de corça chamar, é meio de dar dó, por sinal. E quando ele soprou aquele apito, para minha surpresa, bem em frente dele, uma grande corça se levantou. Agora, a corça é a serva-mãe. Vocês sabem. Assim, ela se levantou. Lá estavam seus 2 grandes olhos castanhos investigando. Aquelas grandes orelhas apontadas para cima, assim. Vejam, seu filhote estava em apuros. E ele tornou a soprar, e ela olhou em volta e foi direto para aquela clareira. Agora, isso é incomum. Qualquer um de vocês caçadores sabem disso. Um cervo fazer isso. Ela foi até lá. Eu podia ver seus grandes olhos. Não estava a mais de 18 metros de mim. E pensei: "Oh, Bert, você não pode fazer isso e matar essa pobre e preciosa mãe. Ela procurando seu filhote e você a enganando assim." E esse apito tinha soado e ela foi lá e o caçador ergueu a alavanca de seu rifle calibre 30-06 e baixou. Isso, engatilhou a arma, vocês sabem, com a trava de segurança desativada. E ela ouviu e olhou em volta e viu o caçador. Suas orelhas se abaixaram de imediato. Normalmente teria fugido. E para começar, ela nem teria ido lá àquela hora do dia. Mas vejam, ela era mãe. Havia algo nela, algo genuíno, algo. Ela não estava se exibindo. Ela era mãe. Ela nasceu mãe. E seu filhote estava em apuros. E era o que lhe importava. E ele olhou para mim com aqueles olhos de lagarto e deu uma risadinha. Eu disse: "Bert, não faça isso. Não faça isso." Ele só deu uma risadinha, virou-se com aquele rifle. Oh, que coisa! Ele tinha uma pontaria certeira. E eu sabia que quando mirasse no leal coração de mãe dela com aquela luneta, ele o destroçaria. Estão vendo? Ela não estava nem a 18 metros. Grande bala expansiva de 180 grãos, 180 grãos, e lá ele destroçaria seu coração pelos 2 lados. Pensei, como pode ser tão cruel a ponto de destroçar o coração dessa preciosa mãe e ela procurando seu filhote? Como pode fazer isso, Bert?
Eu estava pensando comigo mesmo. Vi seus braços em posição. Eu não conseguia olhar. Simplesmente não conseguia. Virei as costas. Eu não conseguia ver isso. Aquela mãe genuína e leal ali de pé. Ela não era hipócrita. Ela não estava apenas fingindo para se mostrar. Ela era mãe. Por isso o fazia. A morte não significava nada para ela. Seu filhote estava em apuros. Ela pensava mais em seu filhote do que na própria vida. Que os caçadores atirassem no que fosse. Seu coração leal batia. Sua maternidade. A maternidade nela clamava. Seu filhote estava chamando. Havia algo pulsando dentro dela que era real. E como poderia aquele caçador cruel destroçar aquele coração leal? Eu não conseguia entender. Virei a cabeça, pensei, Senhor Deus, não permitas que ele o faça. Eu estava de pé assim, não conseguia não queria ouvir o disparo. Era demais. Eu esperei, a arma não disparou. Eu me virei e olhei e estava fazendo assim. Ele não conseguiu atirar. Ele se virou e olhou para mim, e aqueles grandes olhos tinham mudado. Lágrimas escorriam pelo rosto. Ele olhou para mim e seus lábios tremiam. Ele jogou a arma num monte de neve e me agarrou pela perna da calça. Ele disse, Billy, estou farto disso. Conduza-me a esse Jesus de que está falando. Ali, naquele monte de neve, eu o guiei ao Senhor Jesus. Por quê? Ele viu algo real. Ele tinha estado em todos os tipos de igrejas. Ele viu algo que não era fingido. Viu algo que era genuíno. Amigos, podemos ter regras da igreja e regulamentos da igreja e teologias e tudo mais, mas há um Jesus verdadeiro e genuíno. Olhemos para ele agora mesmo, enquanto inclinamos a cabeça em oração. De cabeça inclinada, gostaria de lhes fazer uma pergunta. De coração inclinado também. Quantos aqui agora, vocês que professam ser cristãos, que não são, se tudo o que têm é uma profissão de fé? Mas quantos de vocês gostariam de ser tão cristãos quanto aquela corça era mãe, com algo tão genuíno em vocês, que pareça ser mais do que a sua vida ou qualquer coisa que tem? E possam dizer isto, irmão Branham, pertenço à igreja, sou empresário, empresária, ou o que mais, dona de casa. Mas, realmente, para ser esse tipo de cristão, de modo que eu deixe o mundo inteiro de lado, suporte a crítica ou qualquer coisa, eu gostaria de ser cristão de coração, como aquela corça era mãe. De cabeça inclinada agora e olhos fechados, diante de Deus, peço-lhes, em nome de Cristo, no final da era, poderiam levantar a mão? Não posso fazer um apelo ao altar, pois não há lugar, mas apenas digam, ore por mim, irmão Branham, para que eu seja o tipo de cristão como aquela corça era mãe. Deus os abençoe. Há mãos por toda parte. Permite-me ser tão cristão assim. Agora, Zaqueu, quando você ergue a mão, isso mostra que ele o encontrou. Agora, por que não desce da árvore? Ele irá para casa com você hoje para jantar. Ele ficará com você o resto de seus dias. Pai Celestial, somos gratos pelo Senhor Jesus, sua presença, e estamos cientes de que há algo aqui que fez homens e mulheres. Alguns têm até professado ser cristãos por anos, mas há algo presente que fez com que eles, mesmo sendo professos como Zaqueu, mas uma vez que sentiram o toque de Cristo, eles levantaram a mão em testemunho de que algo dentro deles lhes disse para fazê-lo. Que saibam agora que foi Jesus. Ele havia de passar por aqui esta manhã e passou. Suponho que tinha umas 150 mãos erguidas, Senhor. Rogo que visites cada um e lhes dês a realidade do que é ser um verdadeiro cristão. E não importa o quanto o mundo tente nos desanimar e o quanto outros tentem nos desanimar, deixa-nos saber que é uma luta chegar lá, é um esforço que temos de fazer. Mas quando conectados com algo que é genuíno, real,
E isso nos muda, então. Rogo que transformes cada coração, Senhor, e faças com que cada um esteja na presença divina neste momento. Coloca o Espírito Santo na vida deles, para serem tão cristãos quanto a corça era mãe. Ela nasceu mãe. E que eles nasçam do Espírito de Deus e se tornem um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Que possam descer de seus sicômoros hoje. Concede, Senhor, que tu vás para casa com cada um de nós e fiques aí conosco até o momento em que venhas nos levar para o nosso lar eterno. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. O Senhor os abençoe. Eu o segurei até tarde. Era para eu sair daqui às 10 horas. São 10 para as 11. Espero que Deus tome estas poucas e toscas palavras, e estando nervoso e agitado, e as dê como alimento ao coração de vocês. Lembrem-se, há algo genuíno em Cristo. Deus os abençoe. Muito bem. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is He? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads down and think of Him.